Shalom Aleichem. Shalom para todos vocês que vão nos ouvir neste momento. Hoje é o primeiro dia da semana, que chamamos domingo. Resolvi gravar mais um vídeo para o nosso enriquecimento espiritual, para o nosso crescimento espiritual. E hoje eu vou trazer uma palavra no livro de Salmos e também no livro de Yaakov, conhecido por Tiago, no Brit Hadashah. Então, meus amados, que essa palavra venha de encontro às nossas necessidades neste dia, que ela venha falar grandemente no nosso coração. Acredito que será um vídeo curto, mas senti no meu coração de estar compartilhando com os irmãos mais estas palavras de Yahuwah, transmitidas pelos seus servos, no caso em Salmo, pelo seu servo Davi, um homem segundo o seu coração, E vamos ler no Salmo 119, capítulo, Salmo 119 é todo o capítulo, Mas nós vamos ler no versículo 9 ao 16, que corresponde à letra Bet, Então, assim, o Salmo 119 é todo dividido nas 22 letras hebraicas, E esse salmo do 9 ao 16 é a letra Bet. Vamos então começar a ler, mas eu vou começar a ler ele em hebraico. Não me leve a mal, não estou aqui para aparecer nem nada, Mas é porque a palavra, o salmo lido em hebraico tem um sentido maior, tem uma espiritualidade maior por ser escrituras sagradas, consideradas sagradas, As escrituras em hebraico. Então vamos ler o que está escrito na letra Bet do Salmo 119. Bame Isaac Anar et Orro, Lismor Dvareha, Behol Libi Derastika, Altasgene Mimites Voterra, Belibi Tsafante Imraterra, Lemam lo erreta lar, Baruch ata Yahuwah, lamedene roquerra, bis fatai, siparte, colmispete firra, bederer devoterra sasti, keal kolhom, bifk derra ashirra, velbita oriaroderra, barrucoterra, Estaasha lo escar devareha. O que nós lemos então, meus amados? Eu li aqui em hebraico, mas eu já consigo ler em hebraico, mas eu não li, eu não tenho assim o conhecimento da tradução das palavras. Então eu tenho que estar sempre lendo também em português para eu entender aquilo que eu li, Agora sim, uma vez lido na língua original, vamos ler em português o que diz este salmo do 9 ao 16, correspondente à letra Bet. Como poderá um jovem manter integridade em seu caminho, atendo-se ao cumprimento de tua palavra? A ti busquei com todo o empenho de meu coração, não permitas que me deixe desviar de teus mandamentos. Conserve tua palavra no fundo de meu coração, para que não venha a pecar contra ti. Bendito sejas tu, ó Criador, que me ensinas teus preceitos. Meus lábios enumeram todas as leis que proclamaste. Regozijo-me tanto seguindo teus estatutos, quando se houvesse encontrado uma riqueza imensa. Meditarei sempre sobre teus preceitos para seguir teus caminhos. Em teus estatutos me deliciarei e não negligenciarei nenhuma de tuas palavras. Eu achei assim esses salmos, um salmo muito forte, um salmo que fala muito ao meu coração, Então olha só o que ele começa dizendo: como poderá um jovem manter integridade em seu caminho? Ele faz uma pergunta, Como poderá um jovem, como poderá uma pessoa, um homem, uma mulher, como poderá uma pessoa manter integridade em seu caminho? E aí ele mesmo responde, atendo-se ao cumprimento de tua palavra, atendo-se ao cumprimento da palavra, amados.
Atentos ao cumprimento da palavra. Lembrem de tudo que a gente vem falando, de todas as... dos vídeos que eu tenho gravado de uns tempos para cá, falando sobre a importância de cumprir os mandamentos, a importância de cumprir toda a Escritura, em cumprir a palavra. A gente encontra isso várias vezes nas Escrituras falando desta importância. Então aqui ele começa falando, como poderá um jovem, como poderá uma pessoa manter a integridade em seu caminho? Como é que eu vou manter minha integridade no meu caminho? É simples, atendo-me ao cumprimento da palavra de Yahuwá. Atendo-me, você se atendo ao jovem, à pessoa, atendo-se ao cumprimento. O cumprimento é cumprir tudo o que está escrito aqui, na Torá, no Taná e no Brit Hadashah. É cumprimento, é cumprir, meus irmãos. Não é olhar para alguma coisa e julgar que aquela coisa não é para nós, que não serve para nós, porque não é uma coisa qualquer. Nós não estamos falando de uma coisa qualquer. Nós não estamos falando de um escrito qualquer. Não é um escrito babilônico, não é um escrito atual, né, dos dias de hoje, que a gente encontra aí nas grandes universidades. Não é um escrito de pessoas leigas que até escrevem alguma coisa, muitas das vezes, coisas até interessantes que a gente vê escrito por aí. Não é um escrito de uma pessoa simples, é o escrito da palavra do Todo-Poderoso, de Yahuwá. Então, a gente tem que manter, a gente tem que cumprir o que está escrito na palavra. E aí ele continua, a ti busquei com todo o empenho de meu coração, não permitas que me deixe desviar de teus mandamentos. Então ele pede para que Yahuwá não permita que ele se desvie dos mandamentos de Yahuwá, porque ele vem buscando, ele estava buscando de coração. Se nós buscarmos de coração, meus amados, nós devemos ter essa mesma oração. Não permitas que eu me desvie do cumprimento dos teus mandamentos. Olha, meus irmãos, eu não me canso de falar essas coisas porque é tão claro, está tudo tão claro, né? Então, a gente cumprir os mandamentos, está sempre buscando cumprir pelo menos, para que a gente não seja desviado, para que a gente também não peque contra ele, porque ele diz assim, ó, conserva tua palavra no fundo do meu coração, para que eu não venha pecar contra ti. Então, quando eu cumpro a palavra, quando eu cumpro as escrituras, eu cumpro os mandamentos. E se eu cumpro todos os mandamentos, se eu cumpro a lei, a Torá, se eu cumpro todos os mandamentos, se eu cumpro toda a palavra, meus amados, eu estou mais fortalecido para não pecar contra Yahuwá. Porque o nosso objetivo, um dos nossos objetivos, deve ser não pecar contra ele. A gente tem que fugir o máximo que a gente pode. A gente foi salvo por Yahusha, né? Na salvação, a gente é limpo de todas as nossas transgressões. A gente sabe que mesmo a gente tendo passado por esse processo de purificação, de limpeza pelo sangue de Yahusha, né? Nós somos seres humanos. A gente é falho e a gente continua pecando, a gente continua cometendo pecados. Mesmo que não sejam conscientes, porque os conscientes ainda é pior, né? Às vezes a gente faz até alguma coisa consciente, a gente sabe que não deve e a gente vai lá e faz, sabe? Mas a gente peca muito inconscientemente. Então, quando quando nós percebemos que pecamos, a gente tem que fazer o quê? Correr para os braços, para os pés de Yahuwá e pedir perdão, implorar o seu favor, né? Mas se a gente conserva todos os mandamentos, se a gente conserva as escrituras no nosso coração, a gente tem muito mais chance de não pecar contra ele. E aí no 12 ele diz, bendito sejas tu, ó Criador, que me ensinas teus preceitos, Baru atah Yahuwá, lamedene ruquerra, Baru atah Yahuwá, bendito sejas tu, Yahuwá, né? Que me ensina os teus preceitos. E ele nos ensina a gente lendo a palavra, lendo as escrituras. Sabe, meus amados, a gente tem que ter isso em mente, enraizado. A gente tem que ter na nossa mente, no nosso coração, enraizado. Cumprir a palavra, cumprir os mandamentos, cumprir todas as escrituras. Não é só
cumprir aquilo que a gente acha que a gente tem que cumprir, porque tem partes que não é para nós. Como pode dizer? Eu fico hoje eu fico assim, meio pasmado quando eu penso nisso, sabe? Como se pode dizer que tem coisas na Escritura que não é para nós, só porque nós somos de Arusha, do Messias, né? De Jesus. Como pode dizer que tem coisas aqui que não é para nós, meus amados? Me expliquem. Se você pode me explicar, coloca aí no seu comentário. Por que você acha que tem coisas que não é para nós? Se a própria palavra diz que nós temos que observar toda a Escritura. Toda a Escritura vem desde o início, desde Gênesis, sabe? E na Bíblia, não está falando Torá, não. Na Bíblia está falando Gênesis, de Gênesis para diante, até chegar no último, que é Apocalipse. A gente tem que observar tudo, irmãos. O Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, por um acaso, é o livro que os judeus mais leem, que é a Torá. A Torá dos judeus são nossos 5 primeiros livros. Então, se eles estão na Bíblia para os crentes em Arusha, para os cristãos, para os cristãos, porque, né, os Natzarim, como eu já falei no vídeo de ontem, os Natzarim já observam toda a Escritura, né? Mas cristãos não querem observar toda a Escritura, porque acham que tudo que está aqui para trás é coisa do passado, que não é coisa para eles. Eu não consigo entender esse tipo de coisa mais. Esse é o tipo de coisa que eu não consigo mais entender. No início, antes, quando eu não era Natzarim, eu ainda ficava com essas coisas na minha cabeça, dava ouvidos, né? Porque é aquilo que a gente vai aprendendo, a gente dá ouvido, e eu ficava quieto, né? Pode ser, né? Não seja para nós, realmente, Israel é Israel, igreja é igreja, talvez não seja para nós mesmos e tal. Mas eu não procurava refletir até quando o próprio Elohim de Israel, ele começou a me despertar para as verdades bíblicas, para as verdades das Escrituras, para as verdades das leis escritas por ele, pelas verdades do seu povo, promulgada a seu povo, que é Israel, e nós somos de Israel também, né? Eu vou ter que sempre falar isso, nós somos Israel, nós fazemos um com Israel, porque nós a partir de Yeshua, a gente passou a ser Israel também, enxertado, passamos a ser Israel. Então, se nós somos Israel, não é uma coisa para eles e outra coisa para nós. Não existe isso, irmãos. Não existe separação. Não existe substituição. Entende? Prega-se muito o evangelho da substituição. As heranças não são para Israel mais, são para a igreja. Como assim, né? Como assim? O nosso Deus, nosso Elohim, ele é homem para se deixar mentir, meus amados? Quando ele diz que Israel será dele para sempre, que as heranças, ele prometeu toda a sua herança para o seu povo, não existia igreja ainda, então hoje ele já mudou de ideia, não é mais, não, minha herança não é mais para Israel, vamos trocar, agora vai ser para um outro povo, chamado de igreja. Então muda-se, substitui-se Israel pela igreja? Como assim? O que a igreja tem de mais importante que Israel? Entende? A única coisa que nós temos, e que muitos deles não têm, é crermos no Mashiach. Mas eu creio do fundo do meu coração, que todos eles um dia vão crer. Todos eles um dia vão crer. Ainda que, tardiamente, muitos vão perceber que pregaram no madeiro o Mashiach, o rei deles, nosso rei. Eles vão perceber, vão chorar amargamente, mas até chegar lá, muitos vão crer. Muitos judeus já estão crendo no Mashiach, no verdadeiro, que é Yeshua HaMashiach. Entende, meus amados? Então, assim, nós somos um. Então, não é uma coisa para um e uma coisa para outro. A herança não passou de um para outro. Não existe isso, entendeu? Não existe essa substituição. Isso é um pecado.
Isso é um pecado. Ter isso em mente é um pecado, meus amados. É antissemitismo. Você tem que pedir perdão pelo antissemitismo. Se você pensa assim, se você pensa que você não é Israel, que você é a igreja, que você tem as bênçãos que Israel não tem. Eu hoje fico até triste quando eu vejo alguns irmãos colocando no YouTube, né, que na tribulação a igreja vai ser livre e Israel vai sofrer. Parece assim até que muitas das vezes eles parecem que falam com um certo prazer dizer que o povo de Israel vai sofrer na tribulação e a igreja vai estar lá regozijando-se no céu. Entende? Somente porque ela aceitou Yahushua, aceitou Yeshua e foi para o céu. Agora o povo de Israel, que sempre amou a Yahuwá, sempre creu em Yahuwá, sempre buscou Yahuwá nas escrituras, nas leis, sempre procurando fazer as coisas por ele, essa daí vai ser abandonada, vai ser entregue a Satanás, vai ser esmagada, pisoteada, sabe? Sabemos que na tribulação, quem ficar, seja quem for, seja judeu, seja gentil, quem ficar, vai passar maus bocados. Vai passar maus bocados. Mas não é que a igreja é melhor, que a igreja vai ser livrada e Israel vai ficar lá sofrendo, amados. Me dói o coração quando eu ouço os irmãos falando isso. Israel vai sofrer, isso não é para nós não, isso é para Israel. Parece que há um sarcasmo, entende? E ainda há pouco eu estava ouvindo o vídeo de um irmão e ele prega muito sobre arrebatamento. Chega assim, às vezes, cansar, sabe, amados? Quando você fica batendo muito uma coisa, chega até cansar um pouco. Então ele fala muito do arrebatamento, mas muito, mas muito. E nesse vídeo ele estava falando que, pedindo oração, porque ele estava sofrendo muito, estava passando por muita tribulação. Ora, irmãos, ora. Por que será que as pessoas que estão hiper desejosas de sair da terra para escapar de tudo isso daqui, porque o que os irmãos estão querendo é escapar, né? Por que elas estão sofrendo tanto, irmãos? Para pensar, por que há irmãos que falam tanto do arrebatamento, que querem tanto, que desejam tanto arrebatamento, talvez mais para escapar mesmo, do que para estar com Yeshua, mais para escapar? Não quer passar pela tribulação, não quer, eu também não quero, meus irmãos, eu não quero, mas o meu desejo de ir embora não é para poder escapar de nada, isso também entra, claro que a gente não quer passar, a gente também pensa nisso, mas meu desejo é para estar com ele, tão somente com ele, mas eu amo ele assim como eu amo o povo dele, porque ele veio para os seus, e os seus eram judeus, não existia igreja, ele veio para os seus que eram judeus. E como é que hoje a gente elimina os judeus da história e dizendo que nós somos a herança, que nós é que vamos ser livrados de tudo? Entende? Então eu fico vendo o irmão, ou alguns irmãos, dizendo que estão passando momentos difíceis, que estão sofrendo que isso, aquilo outro. Por que será, irmão? Será que eles não estão sofrendo uma represária do Criador? Será que eles não estão sofrendo uma represária? Olha, não fica tocando em Israel. Não fica falando de Israel, não fica dizendo isso, aquilo, outro. Não fica dizendo que você, não fica se achando melhor. O que o apóstolo Paulo nos disse, irmãos? Que os ramos enxertados não podem nunca se achar melhor que os ramos naturais. Não pode. Entendeu? Porque pode de uma hora para outra ser cortado. Porque se os ramos naturais foram cortados, que dirá os enxertados? Então nós nunca fomos melhores, nem nunca seremos. Nós hoje temos a alegria de saber que nós somos enxertados, que nós fazemos parte, que nós somos um com Israel. Somos um com Israel, nós somos Israel também, porque nós estamos enxertados nela, entende? Então não fique com esse antissemitismo, sabe? Com uma certa a palavra não é bronca, nem é gana, mas uma certa discriminação com o povo de Israel, especialmente com os judeus. Muitos cristãos discriminam os judeus como se os judeus fosse a pior raça da espécie humana, meus irmãos. E o mundo quase inteiro pensa assim, que os judeus são uma raça ruim. Mas imagina que eles são raça ruim, eles não são. Ai, eu amo Israel. Eu sei que eu sou Israel, porque eu faço parte hoje, sou um com Israel. Então nós temos que ter em mente, né,
que nós temos que guardar toda a Escritura para que a gente se mantenha no Senhor, em Yahuwá, nós mantemos. E Ele, por ser bendito, Ele vai nos guardar de todas as coisas, amado. Ele vai nos guardar, Ele vai nos livrar de todos os males. Então, Ele diz aqui, ó, meus lábios enumeram todas as leis que proclamaste. Olha o que Davi diz, os lábios deles proclamavam todas as leis que Yahuwá proclamou. Yahuwá proclamou as leis. E como nós hoje em dia vamos tirar as leis fora? Como é que nós vamos contra ao Criador e vamos tirar aquilo que Ele fez? Não existe. Isso não existe, entendeu? Então regozijo-me tanto seguindo teus estatutos, quanto se houvesse encontrado uma riqueza imensa. Olha como ele amava os estatutos de Yahuwá. Olha como Davi amava Yahuwá e as leis de Yahuwá, os estatutos de Yahuwá. Ele sendo um homem poderoso, rico, depois ele se tornou um rei poderoso, né, meus amados? Ele podia até abandonar, falar assim, agora eu tenho tudo que eu quiser, eu posso ter assim, o mundo nas minhas mãos, vamos dizer assim, né? Porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas riquezas, ele tinha muita gente, ele tinha muitas mulheres, ele tinha muitos empregados, muitos escravos, ele tinha tudo. Ele podia abandonar, mas não. Quanto mais rico, quanto mais poderoso ele era, mais ele se humilhava diante de Yahuwá, porque ele sabia que ele não era poderoso acima, ele era poderoso abaixo. O Todo-Poderoso está acima de todos nós. Então ele se humilhava e ele dizia que se regozijava com os estatutos que Yahuwá fez. Ele se regozijava. Meditarei sempre sobre todos os preceitos, teus preceitos, para seguir teus caminhos. Se nós queremos seguir os caminhos do Pai, se queremos seguir o caminho de Yahuwá, se queremos seguir os passos de Yeshua, do Mashiach, nós temos que guardar todos os preceitos, os estatutos, meus irmãos. Em teus estatutos me deliciarei e não negligenciarei nenhuma de tuas palavras. Olha como ele termina, né? Ele se deliciava nas leis, nos estatutos de Yahuwá e não negligenciou nenhuma das palavras de Yahuwá. Ele não negligenciou. E é assim que nós temos que viver hoje, irmãos. Nós não podemos negligenciar. Por que eu vou negligenciar uma coisa que Yahuwá fez? Um estatuto que ele fez que é perpétuo. Eu quero ler uma palavra que está aqui no livro de Yaakov, que é Tiago, no livro de Tiago, no Novo Testamento, que chamam de Novo Testamento, né? No Beit Hadashah, no capítulo 2, que vai assim, olha, onde que eu li? Tá aqui, olha, no capítulo 2, versículo 10. Porque se uma pessoa guarda toda a Torá, mas tropeça em um ponto, torna-se culpada de transgredi-la integralmente. Isto está escrito no Brit Hadashah, no chamado Novo Testamento. Não está lá na Torá, não está no Taná, para que as pessoas digam, tá vendo? Isso é tudo lá no Antigo Testamento, não vale para nós. Não, meus irmãos, está escrito no chamado Novo Testamento, na nova aliança, aliança renovada, Brit Hadashah. Está escrito aqui no livro de Tiago. No livro de Tiago, não sei se vai dar para enxergar, a letra é pequenininha, né? No livro de Tiago. Talvez dê, né? Talvez dê, talvez... Enfim, está escrito no livro de Tiago, meus irmãos. Que na verdade é Yaakov, entendeu? Então tá assim, ó. Porque se uma pessoa guarda toda a Torá, se a pessoa guarda toda a Torá, mas tropeça em um ponto, torna-se culpada de transgredi-la integralmente. Então a igreja está sendo culpada de transgredir, né? Transgredir integralmente as leis, os mandamentos, porque ela tropeça, pelo menos num ponto, que é o Shabat. A igreja está tropeçando, meus irmãos. Simples assim. A igreja está tropeçando. Desde muitos anos para cá que ela vem tropeçando. Porque ela guarda quase tudo que está escrito lá. Quase todos os mandamentos ele guarda, mas quando chega, por exemplo, no Shabat, ela não guarda. Então ela está transgredindo integralmente todos os demais, porque ela é culpada, porque está transgredindo uma. Então ela está transgredindo todas. Mas tropeça em um ponto,
torna-se culpada de transgredi-la integralmente. Então, se a pessoa guarda a Torá, como a igreja guarda, né? Vamos dizer assim, ela guarda toda a Bíblia, vamos dizer, não vamos colocar a palavra Torá, mas ela guarda a Bíblia, ela observa lá as leis que estão no Antigo Testamento, vou colocar até as palavras que são usadas, né? Antigo Testamento, tal, mas aí ela observa que o Shabat não é para ela, por exemplo, né? Existem outros que a igreja também não guarda, mas vamos dizer o Shabat, que é o que mais se comenta, o que mais se argumenta, né? Então ela está sendo culpada de transgredir integralmente toda a lei. Então, meus amados, torna a repetir. Nós vamos continuar transgredindo ou não? Uma vez que nos é aberto os olhos, nós vamos continuar a transgredir ou não? Está escrito em Tiago. Isso aqui está escrito em Tiago, entendeu? Se você examinar bem as escrituras, você vai encontrar a verdade. A verdade está em toda a escritura. Então, eu não tenho que estar transgredindo nada, eu tenho que cumprir, tenho que ser cumpridor da lei, eu tenho que ser cumpridor, meus amados. Pois aquele que disse não adultere, também disse não assassine. Se você não comete adultério, mas assassina, torna-se transgressor da Torá. Então, se você não adultera, não assassina, ama pai e mãe, mas não guarda o Shabat, por exemplo, você está transgredindo a Torá. Você está transgredindo a lei, os mandamentos de Yahová. Entendeu? O que eu queria mesmo trazer, essas palavras lindas que eu encontrei aqui no Salmo 119, a partir do versículo 9, do 9 ao 16, respondendo a letra Bet, né, que eu achei muito lindo, muito lindo. E assim, toda vez que eu leio os Salmos, eu já falei para vocês que eu tenho esse livro de Salmos aqui, né, da editora Sefer, né, Sefer, da editora Sefer, parece até que eu falei selfie, né, da editora Sefer. É muito bom porque eu li para vocês em hebraico, mas a escritura em hebraico mesmo, se eu for ler, eu vou ler bem devagarzinho. Eu consigo ler, mas eu leio bem devagarzinho. Então eu li rápido porque eu li, meus irmãos, aqui, olha, tá vendo a letra Bet? Eu li aqui que é transliteração. A transliteração, né, ela é a mesma palavra, transliterada para as letras ocidentais, para a gente entender. Então, por exemplo, aqui a primeira palavra é Bame, né? Bame em português, né, na transliteração está B-A-M-E, mas no hebraico é um Beit, um Mem e um Rei. olha a diferença, né? Então eu sei que o Beit aqui forma o som A, Ban, o Mem com o Rei forma o som Me, Bame, entendeu? Então fica fácil para eu ler assim, porque se eu quiser ler no hebraico mesmo, eu leio aqui pessoalmente para mim, mas muito devagarzinho. Então eu estou contando para vocês não acharem que eu estou arrasando, né, lendo hebraico, eu não estou, meus amados, eu estou indo de pouco a pouco, eu sou como uma criança que está sendo alfabetizada, né? Mas assim, você tem um livro em que você tem a transliteração, fica muito mais fácil da gente ler, né? E aí embaixo, ainda por cima, aqui do lado, já expliquei isso no outro vídeo, né? Aqui do lado está ele em hebraico, aqui está ele transliterado e embaixo está em português. E aí eu sei o que eu estou dizendo, porque logo em seguida eu leio em português, né? Primeiro eu leio em hebraico, que é a língua muito mais importante, e depois eu leio na minha própria língua, que é o português. Então eu achei muito interessante, principalmente o versículo 9 que diz: como poderá um jovem manter integridade em seu caminho? E aí eu substituo essa palavra jovem para pessoa. Como pode uma pessoa manter integridade em seu caminho? Então responda aí. Como poderá uma pessoa manter a integridade em seu caminho? Responde, amado. Responde. O que você acha? O que você acha que ele quer dizer aqui, né? Manter em seu caminho integridade, como é que uma pessoa pode manter a integridade em seu caminho? Como é que nós podemos ser íntegros perante a Yahová e perante a sociedade? Como é que a gente pode ser íntegro? Se eu cumpro toda a escritura, eu me mantenho íntegro. E os homens lá fora percebem, meus irmãos. Os homens percebem que nós somos íntegros. Mas se eu não cumpro toda a escritura, eu posso ser bom, eu posso fazer caridade,
eu posso ir à igreja todo domingo, eu posso ler o Novo Testamento de cabo a rabo, do início ao fim, né, de Mateus a Apocalipse, ler. Eu posso tudo isso, mas eu não estou lendo toda a Escritura. Se eu não estou cumprindo toda a Escritura, eu não estou íntegro totalmente. Eu não estou íntegro. E se eu não estou em integridade, né, se eu não estou em integridade, eu não estou cumprindo a palavra, eu não vou ser reconhecido, entende? Porque a gente não tem que ser reconhecido pelas roupas que a gente veste, ou por isso ou por aquilo, não. A gente tem que ser reconhecido por um brilho que emana de nós, um brilho. E Yeshua faz com que a gente brilhe, e quanto mais a gente se aprofunda nas Escrituras, esse brilho aumenta, meus irmãos. Quanto mais a gente se aprofunda, né, esse brilho aumenta. Toda vez que eu atendo ao cumprimento da palavra, né, eu vou me manter íntegro, e esse brilho aumenta, e lá fora a gente é reconhecido. Muitas das vezes a gente vai perceber que vão ter pessoas que não vão gostar da gente, vai ter gente que não vai gostar da gente, vai sentir algo. Isso às vezes acontece comigo, eu percebo que às vezes tem pessoas que parece que sentem asco de mim, né? Eu fico às vezes assim, o que eu fiz para essa pessoa estar com esse nariz torcido para mim, né? O que eu fiz? Às vezes minha simples presença faz com que algumas pessoas não se sintam bem comigo por perto. Irmãos, isso acontece muito. No tempo que eu frequentava a universidade, parece mentira, naquele tempo eu não cumpria toda a escritura. Eu não tinha todo esse entendimento que eu tenho hoje naquela época, né? Quem dera eu tivesse. Mas só por eu ser de Yeshua, só por eu ser um salvo por Yeshua, só por eu ser um crente em Yeshua, né? Por eu ser um talmide dele, enfim, né, meus amados? Naquela época eu era cristão, hoje eu sou o Netzarim, né? Se você quiser saber o que é Netzarim, vai no vídeo que eu gravei ontem, no Shabbat. Só por se eu fosse um Netzarim naquela época, eu ia incomodar muito mais. Mas só pelo fato de eu ser um cristão fiel, como eu sempre fui desde que me converti, graças a Yahuwah, não é mérito meu, mas é mérito de Yeshua, né? Na universidade, muitas das vezes, quando eu via um grupo, que eu me juntava àquele grupo, as pessoas parece que não gostavam que eu me aproximava, e elas começavam a sair uma por uma, irmãos. Me deixavam sozinho, isso acontecia muito. E às vezes eu ficava até sem graça, eu ficava, será que eu sou chato? Será que minha conversa é chata? Eu começava a levar isso para mim, para o pessoal, sabe? Mas hoje eu vejo que não é o lado pessoal, é o meu lado espiritual. Eles, por serem do mundo, pessoas que estão nas trevas, eu chegava ali, incomodava, e eles saíam de perto. Principalmente quando eram as pessoas assim mais cultas dentro da universidade, quando tinha uma rodinha assim de professores com mestrado, né, com doutorado, pessoas assim com alta capacidade intelectual, né, na universidade tem muito, e alguns deles eram assim, não vou dizer amigos, mas eram mais chegados a mim, eu conversava com eles e tal, e quando eles estavam reunidos com outros, e às vezes eu me aproximava porque eu queria também me integrar ali, conversar também com eles, até mesmo aprender do que eles estavam dizendo, eles calavam-se. Olha, irmãos, isso acontecia muito. Eles calavam-se e não demorava muito, um saía, aí outro saía, era assim questão de minutos. Eu ficava sozinho. Até aquela pessoa que eu me dava, aquele professor ou professora que eu me dava, pedia licença e saía também, eu ficava sozinho ali. Uma roda que estava ali tempão conversando, não me aproximava e saía. Por quê, irmãos? Porque eu sou chato? Não, não era por isso, né? Talvez até muita gente me ache, sei lá, né? Mas é por causa da luz que brilha, é por causa do brilho que há em nós que incomoda o povo, incomoda as pessoas. Que dirá se você for íntegro? Que dirá se você for íntegro, como ele está dizendo aqui, né? Como poderá um jovem, uma pessoa manter a integridade em seu caminho? E aí ele me responde, atendo-se ao cumprimento de tua palavra, da palavra de Yahuwah. Se eu me atenho ao cumprimento, se eu sou fiel a Yeshua, meus amados, eu sou íntegro. Mas eu tenho que ter as duas coisas, os dois pilares. Ser fiel a Yeshua e fiel à Escritura. Porque a própria palavra é Yeshua. Yeshua é a palavra. É a palavra que desceu do céu e se tornou carne. Não é assim? A gente não entende assim? Ele é a própria palavra. Entende? A Torá ela é uma...
ela é uma, como é que eu vou dizer? Ela é uma escritura, mas ela também, ela é Yeshua em escrito, é Yeshua em verbo. O verbo se fez carne. Toda a escritura, ela é, o próprio Yeshua é a escritura. Sem Yeshua não existiria escritura. E sem a escritura não existiria Yeshua. Yeshua sempre existiu, mas ele não teria vindo porque não estaria escrito. Entende? Então, se eu tenho esses dois pilares e observo os dois pilares, eu sou totalmente íntegro. Se eu observo as leis, se eu obedeço as leis, se eu obedeço a Torá, se eu obedeço o Taná, se eu obedeço as palavras de Yeshua que está no Brit Hadashah, dos seus Talmidim, se eu obedeço toda a escritura, meus amados, eu sou íntegro. Entendam? Essa palavra veio assim, muito forte para mim. Integridade. Quer ser íntegro? Sabe? Ande conforme toda a escritura para você ser íntegro. E toda a escritura é as leis da Torá, do chamado Antigo Testamento, né? Da primeira aliança, as palavras dos profetas e no Brit Hadashah as palavras do nosso mestre, do nosso Mashiach. E é você ouvindo, você sendo fiel a ele, e sendo fiel a ele você também deve ser fiel a toda a escritura, e aí você vai ser íntegro. Amém? Então fica aí essa palavrinha no dia de hoje, né? Hoje, se não me engano, são dia 3 de abril, né? De 2022. Então, meus amadinhos, que a Ruá possa abençoar vocês grandemente, né? Que vocês tenham uma boa semana, Shavuot Tov, e que a paz que excede todas as coisas esteja com vocês, e que a palavra, todas as escrituras, elas penetrem no profundo do coração e da alma de vocês, para que vocês sejam íntegros, está bem? Como eu desejo ser íntegro, por isso eu estou me dedicando mais. Está bom, meus amados? Shalom, shalom, e até a próxima.